Depois, Stephen King. Apenas os mortos não têm segredos. Capítulo 36. A partir de agora, vou começar a chamar o Sr. Bucket de Professor Bucket, porque ele me ensinou naquele dia. Ele me ensinou muito. Mas, antes de ensinar, ele ouviu. Eu já falei que sabia que tinha que falar com alguém, mas eu não sabia o alívio que seria tirar o peso das minhas costas até realmente fazer isso. Ele foi mancando até a porta, apoiado não em uma só bengala, como eu já tinha visto antes, mas em duas. Seu rosto se iluminou quando me viu, e acho que ele ficou feliz de ter companhia. As crianças são muito autocentradas. Como sei que você deve saber se já foi uma, haha. E só me dei conta depois de que ele devia ser um homem muito solitário, depois da morte de Mona. Ele tinha aquela filha na costa oeste, mas se ela ia visitar, eu nunca a via. Veja a declaração acima sobre crianças só terem olhos para si mesmas. Jamie, você trouxe presentes. Só uma torta salgada. Acho que é esticadinho. Acho que você quer dizer escondidinho. Deve estar uma delícia. Pode fazer a gentileza de botar no refrigerador? Estou com isso. Ele ergueu as bengalas, e por um momento assustador, eu achei que ele ia cair de cara no piso na minha frente. Mas ele as apoiou no chão de novo a tempo. Claro, falei e fui até a cozinha. Eu achava divertido ele chamar a geladeira de refrigerador e os carros de automóveis. Ele era muito das antigas. Ah, e ele também chamava o telefone de telefungo. Gostei tanto disso que passei a usar. Ainda uso. Botar a torta da minha mãe no refrigerador não foi problema porque não tinha quase nada lá dentro. Ele foi atrás de mim e perguntou como eu estava. Eu fechei a porta do refrigerador, me virei para ele e falei: Não muito bem. Ele ergueu as sobrancelhas peludas. Não? Qual é o problema? É uma história bem longa e você vai achar que eu estou maluco, mas preciso contar para alguém, e acho que você foi o escolhido. É sobre os anéis da Mona? Meu queixo caiu. O professor Bucket sorriu. Eu nunca acreditei que sua mãe tivesse encontrado no armário por acaso. Foi muito fortuito. Fortuito demais. Passou pela minha cabeça que ela mesma tinha colocado lá, mas cada ação humana é baseada em motivo e oportunidade, e sua mãe não tinha nenhuma das duas coisas. Além disso, eu estava triste demais para pensar nisso direito naquela tarde. Porque você tinha acabado de perder a esposa. De fato, ele levantou uma bengala o suficiente para encostar a base da palma da mão no peito, onde estava o coração. Isso fez eu me sentir mal por ele. O que aconteceu, Jamie? Acho que são águas passadas agora, mas como leitor de histórias de detetive desde pequeno, eu gosto de saber as respostas para essas perguntas. Sua esposa me disse, falei. Ele olhou para mim do outro lado da cozinha. Eu vejo mortos. Ele ficou tanto tempo sem responder que fiquei com medo, mas acabou dizendo: Acho que preciso de alguma coisa com cafeína. Acho que nós dois precisamos. Depois você pode me contar tudo o que está aí na sua cabeça. Estou ansioso para ouvir. Capítulo 37. O professor Bucket era tão das antigas que não tinha saquinhos de chá, só folhas soltas em uma latinha. Enquanto eu esperava que a água da chaleira fervesse, ele me mostrou onde encontrar o que chamou de infusor e me ensinou quanto de chá colocar dentro. Preparar chá era um processo interessante. Eu sempre vou preferir café, mas às vezes um bule de chá é a melhor coisa. Preparar chá parece uma coisa formal, de certa forma. O
professor Bucket me contou que o chá tinha que ficar 5 minutos em infusão em água recém-fervida, nem mais nem menos. Ele botou um cronômetro, mostrou onde estavam as xícaras e foi para a sala. Ouvi o suspiro de alívio quando ele se sentou na poltrona favorita. Também ouvi um peido. Não um sopro de trompete. Estava mais para um de oboé. Fiz 2 xícaras de chá e coloquei em uma bandeja junto de um açucareiro e o leite semi-desnatado do refrigerador, que nenhum de nós 2 usou, o que deve ter sido uma coisa boa, porque já tinha vencido 1 mês antes. O professor Bucket tomou o dele puro e estalou os lábios depois do primeiro gole. Parabéns, Jamie. Perfeito na sua primeira tentativa. Obrigado. Carreguei no açúcar no meu. A minha mãe teria gritado na 3ª colherada, mas o professor Bucket não deu um pio. Agora conte sua história. Tempo não me falta. Você acredita em mim? Sobre os anéis? Bem, eu acredito que você acredita. E sei que os anéis foram encontrados. Os 2 estão no meu cofre do banco. Me diga uma coisa, Jamie. Se eu perguntasse para sua mãe, ela confirmaria sua história? Confirmaria, mas por favor, não faça isso. Eu decidi falar com você porque não quero falar com ela. Ela ia ficar nervosa. Ele tomou seu chá com uma mão ligeiramente trêmula. Botou a xícara na mesa e olhou para mim. Ou talvez para dentro de mim. Ainda vejo aqueles olhos azuis brilhantes me observando por baixo das sobrancelhas peludas espetadas para todo lado. Então fale comigo. Convença-me. Como ensaiei minha história na caminhada, consegui contar tudo em uma narrativa bem direta. Comecei com Robert Harrison. Você lembra, o cara do Central Park. E falei sobre ver a senhora Bucket e os outros. Demorei um tempo. Quando terminei, meu chá estava morno. Talvez até quase frio. Mas tomei um gole grande mesmo assim, porque minha garganta estava seca. O professor Bucket refletiu e falou. Pode ir até meu quarto, Jamie, pegar meu iPad. Está na mesa de cabeceira. O quarto dele tinha um cheiro parecido com o do tio Harry no residencial para idosos, mas junto com um aroma pungente que achei que devia ser da pomada que ele devia estar usando no quadril. Peguei o iPad dele e levei para a sala. Ele não tinha iPhone, só o telefungo fixo que ficava pendurado na parede da cozinha como uma coisa de filme antigo, mas ele amava o tablet. Ele o abriu quando entreguei para ele. A tela inicial era a foto de um casal jovem com trajes de casamento que supus serem ele e a senhora Bucket, e começou a cutucar a tela na mesma hora. Você está pesquisando o Terriot? Ele balançou a cabeça sem erguer o rosto. Seu homem do Central Park. Você disse que estava na pré-escola quando viu? Isso mesmo. Então deve ter sido em 2003, possivelmente 2004. Ah, aqui está. Ele leu, curvado sobre o tablet e tirando o cabelo dos olhos algumas vezes. Ele tinha muito. Finalmente, ele levantou o olhar e disse: Você o viu caído morto e também parado ao lado do corpo. Sua mãe também confirmaria isso? Ela sabia que eu não estava mentindo, porque eu sabia o que o cara estava usando em cima, apesar de essa parte dele estar coberta. Mas eu realmente não quero que... Entendido. Perfeitamente. Agora, sobre o último livro do Regis Thomas. Não estava escrito. Isso, só os primeiros capítulos, acho. Mas sua mãe conseguiu obter detalhes suficientes para escrever o resto ela mesma, usando você como médium? Eu nunca tinha pensado em mim como médium, mas de certa forma ele estava certo. Acho que sim. Tipo em Invocação do Mal. E por causa da expressão dele de que não entendeu? É um filme, Sr. Bucket. Professor, você acha que sou maluco?
Eu quase não me importei, porque o alívio de contar tudo foi enorme. Não, disse ele, mas alguma coisa, talvez a minha expressão de alívio, tenha feito com que ele levantasse um dedo de aviso. Isso não quer dizer que acredito na sua história, ao menos não sem corroboração de sua mãe, que concordei em não pedir. Mas vou dizer o seguinte: eu não necessariamente desacredito, principalmente por causa dos anéis, mas também porque aquele último livro do Thomas realmente existe. Não que eu tenha lido. Ele fez uma careta ao dizer isso. Você diz que a amiga de sua mãe, ex-amiga, também poderia corroborar a última e mais colorida parte de sua história. Sim, mas... Ele levantou a mão, como devia ter feito 1000 vezes para os alunos que não paravam de falar em uma aula. Você também não quer que eu fale com ela, e entendo isso. Eu só a vi uma vez e nem gostei muito dela. Ela realmente levou drogas para dentro de sua casa? Eu não vi, mas se minha mãe disse que levou, ela levou. Ele botou o tablet de lado e mexeu em sua bengala favorita, que tinha um punho branco grande no alto. Então tia fez bem de se livrar dela. E esse terrier, que você disse que te assombra? Ele está aqui agora? Não, mas olhei em volta para ter certeza. Você quer se livrar dele, claro. Quero, mas não sei como fazer isso. Ele tomou um gole de chá. Ficou pensando com a xícara perto do rosto. Colocou-a na mesa e fixou os olhos azuis em mim de novo. Ele era velho. Seus olhos não. É um problema interessante, principalmente para um cavalheiro idoso que já encontrou todo tipo de criatura sobrenatural em sua vida de leitor. Os góticos estão cheios delas. E o monstro de Frankenstein e o Conde Drácula são só o par que aparece com mais frequência nas marquises de cinema. Há muito mais na literatura europeia e nas histórias folclóricas. Vamos supor, ao menos por enquanto, que esse terrier não exista só na sua cabeça. Vamos presumir que ele realmente existe. Eu me segurei para não protestar, dizendo que ele existia. O professor já sabia em que eu acreditava. Ele mesmo tinha dito: vamos um passo à frente. Com base no que você me contou sobre as outras visões que teve de pessoas mortas, inclusive a minha esposa, todos somem uns dias depois. Desaparecem e vão para... Ele balançou a mão. Para algum lugar. Mas não esse terrier. Ele ainda está aqui. Na verdade, você acha que ele pode estar ficando mais forte? Eu tenho certeza de que está. Se está, talvez ele não seja mais Kenneth Terrier. Talvez o que restou do Terrier depois da morte tenha sido infestado. E essa é a palavra certa. Não possuído por um demônio. Ele devia ter visto minha expressão, porque acrescentou rapidamente: nós estamos só especulando, Jamie. Vou falar francamente e dizer que acho bem mais provável que você esteja sofrendo de um estado localizado de fuga que provocou alucinações. Em outras palavras, maluco. Àquela altura, eu ainda estava feliz de ter contado, mas a conclusão dele era deprimente ao extremo, apesar de eu estar mais ou menos esperando. Ele balançou a mão. Tolice. Não acho nem um pouco que você seja maluco. Você está operando no mundo real tão bem quanto sempre, obviamente. E tenho que admitir que sua história é cheia de fatos difíceis de explicar em termos estritamente racionais. Não duvido que você tenha acompanhado tia e a ex-amiga dela até a casa do falecido Sr. Thomas. Também não duvido que a detetive Dutton tenha te levado até o lugar de trabalho de Terrier e ao prédio dele. Se ela fez essas coisas, e estou canalizando Ellery Queen aqui, um dos meus apóstolos da dedução favoritos, ela devia acreditar nos seus talentos mediúnicos. O que, por sua vez, nos leva à casa do Sr. Thomas, onde a detetive Dutton deve ter visto alguma coisa que a convenceu. Eu me perdi, falei.
Deixa pra lá. Ele se inclinou para a frente. Só estou dizendo que, apesar de eu ter tendência para o racional, o conhecido e o empírico, considerando que nunca vi um fantasma nem tive nenhum tipo de precognição, eu tenho que admitir que há elementos na sua história que não posso desconsiderar. Vamos dizer, então, que Terriot, ou algo ruim que habitou o que resta de Terriot, realmente existe. A pergunta passa a ser: dá para você se livrar dele? Agora, eu estava inclinado para a frente, pensando no livro que ele tinha me dado, o que era cheio de contos de fadas que eram, na verdade, histórias de terror com bem poucos finais felizes. As irmãs postiças cortaram os dedos dos pés. A princesa jogou o sapo na parede, splat, em vez de beijá-lo. Chapeuzinho Vermelho encorajou o lobo mau a comer a vovozinha para herdar a propriedade dela. Dá? Você leu tantos livros? Deve haver um jeito em pelo menos um. Ou uma nova ideia me ocorreu. Exorcismo. Que tal isso? Acho que não dá nem para considerar, disse o professor Bucket. Acho que um padre ficaria mais inclinado a te mandar para um psiquiatra infantil do que para um exorcista. Se o seu Terriot existe, Jamie, você talvez tenha que aguentá-lo. Olhei para ele com consternação. Mas talvez não haja problema nisso. Não haja problema? Como pode não haver problema? Ele levantou a xícara, tomou um gole e a pôs na mesa. Você já ouviu falar no ritual de Shud? Capítulo 38. Agora eu tenho 22 anos, quase 23, e moro no mundo do depois. Posso votar, dirigir, comprar bebida e cigarros, o que planejo parar de fazer em breve. Eu entendo que ainda sou muito jovem e tenho certeza de que, quando olhar para trás, eu vou ficar impressionado, com sorte não repugnado, com o quão ingênuo e inexperiente eu era. Mesmo assim, 22 anos fica a anos-luz de 13. Sei mais agora, mas acredito em menos coisas. O professor Bucket nunca teria conseguido fazer a mesma magia em mim agora que fez na época. Não que eu esteja reclamando. Kenneth Terriot, não sei o que ele realmente era, então vamos deixar assim por agora. Estava tentando destruir minha sanidade. A magia do professor a salvou. Pode até ter salvado a minha vida. Depois, quando pesquisei o assunto para um trabalho de antropologia da faculdade, em Waiwan, claro, eu descobri que metade do que ele me contou naquele dia era verdade. A outra metade era mentira. Mas tenho que dar crédito a ele pela invenção. De alta qualidade, a escritora de romances britânicos da minha mãe, Philippa Stephens, teria dito. Olha só isso e saca a ironia. Meu tio Harry não tinha nem 50 anos e já estava gagá, enquanto Marty Bucket, embora já estivesse com 80 e tantos, ainda conseguia ser criativo no improviso. E tudo em serviço de um garoto perturbado que apareceu sem ser convidado, levando um escondidinho e uma história estranha. O ritual de Shud, disse o professor, era praticado por uma seita de budistas tibetanos e nepaleses. Verdade. Eles faziam o ritual para atingir um estado de perfeito nada e um estado resultante de serenidade e clareza espiritual. Verdade. Também era considerado útil para combater demônios, tanto os da mente quanto os sobrenaturais que invadiam de fora. Uma área meio nebulosa. Por isso é perfeito para você, Jamie, porque cobre todas as possibilidades. Você quer dizer que pode funcionar mesmo se Terriot não existir e eu só estiver maluco mesmo? Ele me olhou de um jeito que misturava reprovação e impaciência e que devia ter sido aperfeiçoada ao longo da carreira de professor. Pare de falar e tente ouvir, se você não se importar. Desculpa. Eu estava na minha segunda xícara de chá, me sentindo energizado. Com a parte básica explicada,
O professor Buck agora começou a falar do mundo de faz de conta. Não que eu soubesse a diferença. Ele disse que Shud era especificamente útil quando um daqueles budistas das montanhas encontrava um Yeti, também conhecido como Abominável Homem das Neves. Isso existe? Perguntei. Como com o seu Sr. Terriot, eu não tenho como dizer com certeza. Mas, também como é com você e seu Sr. Terriot, eu posso dizer que os tibetanos acreditam que existe. O professor continuou falando que um infeliz que encontra um Yeti é assombrado por ele pelo resto da vida. A não ser, claro, que a criatura pudesse ser envolvida e vencida no ritual de Shud. Se você estiver acompanhando isto, sabe que, se baboseira fosse uma modalidade das Olimpíadas, os juízes teriam dado ao professor Bucket só 10 por essa. Mas eu só tinha 13 anos e estava em um momento muito difícil. Isso quer dizer que engoli tudinho. Se uma parte de mim teve ideia do que o professor Bucket estava planejando, eu não consigo lembrar se teve, eu sufoquei esse pensamento. Você precisa lembrar que eu estava desesperado. A ideia de ser seguido por Kenneth Terriot, também conhecido como Thumper, pelo resto da minha vida, de ser assombrado por ele, para usar a palavra do professor, era a coisa mais horrível que eu conseguia imaginar. Como funciona? Perguntei. Ah, você vai gostar dessa parte. É como um dos contos de fadas sem censura do livro que eu te dei. De acordo com as histórias, você e o demônio se unem mordendo a língua um do outro. Ele falou isso com certo prazer, e eu pensei, gostar? Por que eu gostaria de algo assim? Se essa união for executada, você e o demônio passariam a ter uma batalha de vontades. Isso aconteceria telepaticamente, suponho, considerando que seria difícil falar ao mesmo tempo que se está preso numa mordida mútua de línguas. O primeiro a se retirar perde todo o poder para o vencedor. Fiquei olhando para ele com a boca aberta. Eu tinha sido criado para ser educado, principalmente perto dos clientes e amigos da minha mãe, mas fiquei com nojo demais para considerar as sutilezas sociais. Se você acha que eu vou... O quê? Dar um beijo de língua naquele cara? Você só pode estar louco. Primeiro de tudo que ele está morto. Você não entendeu isso? Sim, Jamie. Acredito que entendi. Além do mais, como eu o levaria a fazer isso? O que eu diria? Vem cá, Ken querido, bota a língua aqui. Terminou? Perguntou o professor Buck com tranquilidade, novamente fazendo com que eu me sentisse o aluno mais perdido da sala de aula. Acho que o aspecto de morder as línguas é para ser simbólico. Assim como as hóstias e as tacinhas de vinho são simbolismos da última ceia de Jesus com os discípulos. Eu não entendi isso porque não era de frequentar a igreja, então fiquei de boca calada. Me escute, Jamie. Escute com atenção. Eu escutei como se a minha vida dependesse daquilo, porque eu achava que dependia. Capítulo 39. Quando eu estava me preparando para ir embora, a educação tinha voltado e eu não deixei de dizer obrigado. O professor me perguntou se a esposa dele tinha dito mais alguma coisa, além de onde os anéis estavam. Quando a gente chega aos 13 anos, acha que esqueceu a maioria das coisas que aconteceram quando a gente tinha 6. Afinal, mais da metade da vida passou depois daquilo. Mas eu não tive dificuldade de me lembrar daquele dia. Eu poderia ter contado para ele como a senhora Buck esculachou meu peru verde, mas achei que não era do interesse dele. Ele queria saber se ela disse alguma coisa sobre ele, não o que disse para mim. Você estava abraçando a minha mãe e ela disse que você ia queimar o cabelo dela com um cigarro. E queimou mesmo. Parece que você parou de fumar, né? Eu me permito 3 por dia. Acho que eu poderia até fumar mais. Não vou correr o risco de abreviar minha juventude nem nada, mas 3 parece que é exatamente o que preciso.
Ela disse mais alguma coisa? Que você ia chamar uma mulher para almoçar em 1 ou 2 meses. O nome dela era Deb ou Diana, alguma coisa assim. Dolores? Era Dolores McGowan? Ele estava me olhando com novos olhos e de repente desejei que tivéssemos tido essa parte da conversa no começo. Teria ajudado muito a estabelecer a minha credibilidade. Pode ser. Ele balançou a cabeça. Mona sempre achou que eu estivesse de olho naquela mulher. Só Deus sabe por quê. Ela falou alguma coisa sobre passar pasta de ovelha nas mãos. Lanolina, disse ele. Para as juntas inchadas. Caramba! Teve mais uma coisa também. Que você sempre passava o cinto por cima do passador de trás da calça. Acho que ela disse. Quem vai tomar conta disso agora? Meu Deus, disse ele baixinho. Ah, meu Deus, Jamie. Ah, e ela te deu um beijo, na bochecha. Tinha sido só um beijinho e anos antes, mas isso selou o contrato. Porque ele também queria acreditar, acho. Se não em tudo, nela. No beijo. Que ela tinha estado ali. Eu fui embora enquanto ainda estava em posição de vantagem. Capítulo 40. Fiquei de olho para ver se Terrio aparecia no meu caminho para casa. Já era automático, mas não o vi. Isso foi ótimo, mas eu tinha desistido de ter esperanças de ele ter sumido de vez. Ele era uma maçã podre e apareceria. Eu só esperava que estivesse pronto quando ele aparecesse. Naquela noite, recebi um e-mail do professor Bucker. Fiz uma pesquisa e consegui obter resultados interessantes, dizia. Acho que você vai se interessar. Havia 3 anexos. Todos os 3 eram críticas do último livro do Regis Thomas. O professor tinha marcado as partes que achou interessante e deixou que eu tirasse minhas próprias conclusões. E foi o que eu fiz. Crítica do Sunday Times Book Review. O Canto do Cisne de Regis Thomas é o emaranhado caótico de sempre de sexo e aventura pantanosa, mas a prosa está mais afiada do que nunca. Aqui e ali encontramos sinais de escrita de verdade. Crítica do Guardian. Apesar de o aguardado mistério de Roanoke não ser uma grande surpresa para os leitores da série, que devem ter previsto o que seria, a voz narrativa de Thomas está mais viva do que poderia se esperar, a partir dos volumes anteriores, em que a exposição empolada se alternava com os encontros sexuais ardentes e um tanto cômicos. Crítica do Miami Herald. Os diálogos são ferinos, o ritmo é intenso e, pela primeira vez, a conexão lésbica entre Laura Goodhound e Purity Betancourt parece real e emocionante, em vez de uma piada lasciva ou uma fantasia masturbatória. Thomas guardou o melhor para o final. Eu não podia mostrar as críticas para minha mãe, pois levantariam perguntas demais, mas tinha certeza de que ela devia ter visto, e achei que ela devia ter ficado tão feliz quanto eu. Além de ter conseguido, ela botou um brilho na reputação lamentavelmente manchada de Regis Thomas. Houve muitas noites nas semanas e meses seguintes ao meu primeiro encontro com Kenneth Terrio em que fui para a cama me sentindo infeliz e com medo. Aquela noite não foi uma delas.